Bom dia a todas e a todos. Eu queria primeiro agradecer a essa oportunidade de estar aqui partilhando um pouquinho sobre o meu trabalho, a minha dissertação de mestrado, que eu defendi na UFMG em 2017 e que no ano passado foi indicado ao Prêmio Filósofas. E eu queria agradecer e também parabenizar a Rede Brasileira de Mulheres Filósofas pela iniciativa dessa série de vídeos, que contribui para a divulgação dos trabalhos das mulheres no universo da filosofia. Bom, a minha dissertação de mestrado é intitulada Estética da Experiência, Corpo e Democracia, uma abordagem do contato e improvisação a partir das considerações teóricas de John Dewey. A escolha desse tema se deve muito ao fato de que, além de ser uma pesquisadora em filosofia, eu atualmente estou fazendo meu doutorado lá na UFMG também, eu também sou dançarina. E no campo da estética da filosofia da arte, não é tão comum a gente encontrar textos que tratam sobre a dança como uma forma de arte. A minha aposta era de que estudar a dança, estudar o pensamento que é produzido nesse campo, que além de artístico é também um campo de conhecimento, um conhecimento do corpo, sobre o corpo e pelo corpo, poderia contribuir em muito para compreendermos melhor o que significa ter uma experiência estética com a arte em geral. Mas por quê? Porque o conhecimento produzido na dança é um conhecimento encarnado, É a partir das experimentações com o próprio corpo que dançarinas e dançarinos elaboram o seu pensamento. Diferente das ciências que tomam o corpo como um objeto neutro de conhecimento, na dança, o objeto e o sujeito se confundem. Trata-se então de um outro método, um outro modelo epistemológico. Essa maneira que a dança tem de perceber a percepção do corpo, para mim, poderia contribuir bastante para o pensamento filosófico sobre a percepção estética e também sobre a experiência estética. Mas afinal, que tipo de experiência é essa que a gente tem ao entrar em contato com obras de arte? O que é a experiência estética? Para responder a essa questão, foi a filosofia do pragmatista norte-americano John Dewey que me ajudou. O John Dewey é um filósofo que detesta dualismos, do tipo natureza-cultura, sujeito-objeto, corpo-mente, ciência-arte, indivíduo-coletivo e meios e fins, por exemplo. Ele tenta pensar tudo em termos de continuidade. A diferença entre as coisas é raramente uma diferença de natureza, mas uma diferença de grau. Ele pensa a vida, não só a vida humana individual, mas toda a vida na Terra, como um processo contínuo e ritmado de desenvolvimento, de transformação. Ele pretende fazer uma filosofia da continuidade, desfazer os dualismos e afirmar a continuidade dos processos mentais e corporais, naturais e humanos, individuais e coletivos, a partir da ideia de temporalidade, de historicidade e de ritmo. Tudo para restaurar a integridade inclusiva da experiência, a partir da denúncia de falácias filosóficas que tomam produtos da discriminação e análise intelectual como entidades reais existentes no mundo. Bom, no interior da sua teoria, a arte não é pensada como um domínio de objetos, as obras de arte, apartado da vida cotidiana e hierarquicamente superior. A arte é pensada como resultado de um processo natural, produzida numa fase final da experiência, em que a criatura humana se encontra num estado de equilíbrio dinâmico, de integralidade, porque todos os seus aspectos, intelectual, emocional e sensível, estão engajados para fruir as próprias qualidades sensíveis do mundo. O estético é traço da experiência e não uma qualidade restrita a um campo específico de objetos produzidos pelo ser humano. Se o ser humano tem a capacidade de produzir obras de arte, é porque ele consegue canalizar a esteticidade da própria experiência a um domínio material, isso é, ele consegue produzir uma experiência a partir da manipulação de um dado material, cujo fim não é outro senão a própria fruição sensível, o próprio elemento estético da experiência vital.
Para chegar até aqui, eu fiz todo um percurso no primeiro capítulo pelo movimento filosófico do pragmatismo norte-americano e pela própria filosofia do Dewey, que abrange não apenas a estética, mas ética, epistemologia, lógica, psicologia social, metafísica, entre muitos outros. Ele escreveu muito e sobre muitos temas. Aí, no segundo capítulo da dissertação, eu me dediquei a estudar propriamente a estética deweyana, né? O que eu acho mais interessante dessa teoria, afinal, é sobretudo o seu caráter pervasivo, aberto e democrático. Entender a arte em termos de experiência estética e não de domínio de objetos desvincula a estética dessa pergunta um pouco ultrapassada, se a gente considerar a produção em arte contemporânea hoje, dessa busca pela essência, né, da arte. Ela substitui a pergunta o que é arte por perguntas mais interessantes e pertinentes do tipo quando é arte ou como a arte pode enriquecer a nossa vida social e política. O interessante de Dewey também é que ele pensou a percepção estética como a percepção do corpo inteiro e não se restringiu à percepção visual que normalmente é relacionada com o próprio intelecto. A naturalização operada por Dewey dos processos experienciais humanos sempre inclui a dimensão somática como um fator integrado e relevante. O Dewey corporaliza os processos perceptivos, ele é anti-intelectualista. Além disso, embora ele não trate muito sobre dança, ele é um dos poucos filósofos que levou a sério a sua própria experiência somática para pensar a experiência da conduta humana em geral. Ele foi um praticante assíduo da técnica Alexander, que é uma técnica de reeducação somática desenvolvida pelo Frederic Matthias Alexander no final do século XIX, início do século XX, baseada na reconfiguração dos hábitos corporais para prevenir e tratar doenças, lesões e incômodos posturais. Essa técnica é utilizada até hoje por dançarinos e coreógrafos e educadores somáticos. O Dewey, em diversos momentos de seu texto, ele faz menção a como essa experiência em primeira pessoa, com a técnica Alexander, contribuiu para o seu pensamento sobre a conduta humana e principalmente para a sua teoria central sobre a não dualidade entre meios e fins. O modo como o Dewey entende a percepção e o modo como dá relevância aos processos corporais no interior de sua teoria estética ressoa com modos de compreender o corpo e a percepção de alguns movimentos de dança, sobretudo da dança contemporânea. Não que a teoria do Dewey deva ser aplicada na dança e nem que a dança é um exemplo concreto da teoria, mas tratam-se de pensamentos distintos que ressoam. Bom, eu escolhi tratar no terceiro capítulo da tese de um movimento específico da dança contemporânea que é o contato e improvisação. Primeiro, porque é uma prática de dança recorrente nas minhas próprias atividades como dançarina e segundo, porque eu vi muitas ressonâncias com a teoria do Dewey. Bom, o contato e improvisação é uma prática de dança que não é baseada numa estética formalista, ou seja, num código gestual transmitido por imitação. O princípio fundador do contato e improvisação é a experimentação de como os movimentos podem ser criados a partir de uma extrema atenção ao que acontece quando dois corpos estão em contato e aos campos de força criados por este contato. O ensino do contato e improvisação ele passa mais por aprender a perceber o próprio corpo, perceber as forças que lhe atravessam, as relações que estabelece com outros corpos, sua estrutura e funcionalidade a partir de uma consciência testemunhal, observadora, mais do que uma consciência dirigente e controladora das formas. No contato e improvisação, os dualismos corpo e mente, individual-coletivo, natureza-cultura, meios e fins também não fazem sentido. Além disso, o contato e improvisação ele prega que todo corpo pode dançar e não separa o campo da dança artística de outros campos da vida social. Além de arte, o contato também é jogo, terapia, recreação, crítica e até modo de vida. É, pelo menos em tese, inclusivo, coletivo e democrático, o que o Dewey acredita que toda arte deve ser.
Então, assim, no fim das contas, o que eu pretendi com a minha pesquisa, ela foi me aproximar de uma teoria filosófica e de um pensamento em dança que trazem a arte para a praxis, para mais perto da vida, desfetichizando os objetos considerados como obras de arte para restaurar a sua potência vital, concreta e corporal. As obras de arte passam a ser mais modestas, mas mais significativas, ligadas à experiência de desenvolvimento não só individual, mas também coletivo. Entendo que a arte tem uma função social, não porque está obrigada a servir a algum propósito, mas pela sua consequência. A arte é uma prática social de sensibilização do corpo, de partilha do sensível, para dizer com Rancière. Ela dá a ver e a sentir, trabalha no campo das sensações, da sensibilidade, e é daí que os sentidos são produzidos. É preciso dizer, hoje em dia com ainda mais ênfase, a gente precisa de arte. Não para nos confortar e nos distrair, mas para a gente reaprender a sentir e a perceber. Um trabalho nesse nível sensível é extremamente importante se queremos transformar nossa experiência social e política. Bom, é um pouquinho disso que eu tratei lá na minha dissertação. Um grande abraço e muito obrigada.